Eu só quero dizer o seguinte, são 2 contra 1, então eu tenho que responder mais, né? São 2 contra mim. Primeiro eu quero fazer um agradecimento ao deputado. Ele disse que são 2 contra 1. O meu medo é que o Boulos dissesse isso, porque eu prefiro estar do lado do Boulos. Boa noite, Boulos. Eu queria conversar perguntando para o senhor a respeito da exoneração do ministro da Educação. O Weintraub se tornou em pouco mais de um ano uma das figuras mais patéticas da República e, sem dúvida nenhuma, o pior ministro da Educação que já ocupou aquela cadeira no MEC. E a sua saída acho que coroou muito bem a sua gestão. Saiu pela porta dos fundos do MEC. Weintraub foi praticamente enxovalhado do MEC, fugido. A sua história de participação no sistema financeiro foi contribuir com a falência de um banco no qual ele trabalhou. Esse é o Weintraub, né? A crônica de um desastre anunciado. Esperemos agora que o Bolsonaro não nos brinde com mais uma das suas surpresas do seu governo, que é um verdadeiro poço sem fundo. Quando se acredita que não pode ter mais chorume, aparece. O momento político agora é de uma aproximação do presidente Bolsonaro com um grupo político que ele sempre renegou. Veja, esse apoio do Centrão, ele não é um apoio definitivo. Se os deputados do Centrão começarem a perceber, e eu acho que já começam a perceber, que o governo Bolsonaro é um barco afundando, é um Titanic afundando, né, eles vão sair. Não ficam. As atenções do presidente da República, no meio dessa crise sanitária, social, econômica, estão focadas em salvar a própria pele, em evitar o impeachment e em livrar os filhos dele da cadeia. Eu acho que nós precisamos primeiro colocar a necessidade de uma estratégia. Não tem rumo o que o governo federal tem feito. É o que se deveria ter feito desde o primeiro momento. Distanciamento, lockdown em diversos lugares e equipar os hospitais para aqueles que a gente não conseguir impedir que sejam contaminados. Para que o isolamento funcione, a quarentena funcione, é preciso dar condições para que as pessoas fiquem em casa. Não basta dizer fique em casa. Isso funciona para quem tem mais renda, para quem tem poupança, né? Agora, para quem é trabalhador informal, para quem está na precariedade, essa pessoa precisa de apoio social. Num momento em que a gente tem 50 mil mortos no país, no momento que a gente corre o risco de passar de 12, 13 milhões de desempregados para 25 milhões de desempregados por conta da crise, discutir reforma administrativa, discutir retirar mais direitos trabalhistas, é uma coisa escandalosa. Antigamente, só se incentivava a cultura com os seus apaniguados. Se dava dinheiro para o Chico Buarque da Vida, Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiarem o governo. Eu acho que quando um governo trata Caetano Veloso e Chico Buarque como inimigos, isso diz muito mais sobre o que é esse governo do que sobre Caetano Veloso e Chico Buarque, que estão acima de qualquer suspeita, são patrimônios culturais do Brasil e do mundo. Mas o fato dele assumir, depois de tudo que aconteceu com a Regina Duarte, com a política cultural desse governo, que transforma, inclusive, a área da cultura num panfleto ideológico do terraplanismo e da anticiência, bom, essa não é exatamente uma boa credencial para quem vai assumir. A esquerda tem a obrigação de dizer como essa dívida vai ser paga e não pode deixar que caia nos ombros dos pobres. Eu acho assim, o caminho, e aí o senhor pergunta quem paga a conta, eu acho que quem tem que pagar a conta é quem não paga tributação no Brasil. Os grandes bancos que pagam muito pouco, taxação de grandes fortunas, né? Olha a loucura, senador Cristóvão, quem tem um carro paga IPVA. Quem tem um jet ski, como aquele que o Bolsonaro estava andando esses dias lá em Brasília, não paga R$1 de imposto, um iate, né, um helicóptero, um jatinho. O deputado Bibo Nunes me surpreende, ele não consegue fazer uma frase sem falar da Venezuela e da esquerda. É uma coisa impressionante, é quase uma obsessão. Eu acho que nós não vamos resolver isso aqui nesse debate, talvez ele
possa procurar um psicanalista, resolver isso no divã, porque é uma coisa que já passou da política e beira uma obsessão. Sugiro isso de maneira muito humilde e serena para que o deputado faça essa procura de ajuda, para que ele consiga falar de outros temas. A gente está falando de economia, ele fala de Venezuela. A gente está falando de política, ele fala de Venezuela. Está falando da Covid, ele fala de esquerda. Seria interessante, até para diversificar o discurso dele como parlamentar, que pudesse obter essa ajuda.